Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos entender como podemos migrar uma grande base de dados monolita para pequenas bases de dados distribuídas, né? Então no vídeo anterior, caso você não tenha assistido, eu vou deixar um card aqui em cima, clica lá e dá uma olhada. A gente entendeu como fazer isso na camada de projetos, na parte de projetos, ou seja, tanto para o back-end, uma API, quanto um front-end, uma aplicação web. Então, no vídeo anterior, a gente entendeu como podemos migrar uma arquitetura monolita no back-end e front-end para uma arquitetura distribuída, seja com microserviços, nanoserviços, serverless, micro front-end e todos esses tipos de tecnologias que nós temos. E nesse vídeo, a gente vai continuar essa série de migrações aí de arquitetura monolita para distribuída, porém, a gente vai olhar um pouco na parte da camada de dados. Como de costume, vamos começar abrindo aqui no navegador. Vamos jogar ele para a esquerda. Deixa eu só ajustar aqui a tela no OBS, que eu ainda não fiz um script para resolver esse problema de forma automática. Então joga para cima aqui. Deixa eu ver, agora tá menor. Vamos lá. Foi. Deixa eu entrar aqui na Eraser. Vamos entrar aqui, lugar, acho que eu já estou logado. Tá lá, tá entrando, beleza. Então, migrando base de dados monolitas para distribuídas. Então, deixa eu só colocar o título aqui. Vamos fechar o Grammarly. Migrando base de dados monolitas para distribuídas. Tá no maior, tá no tamanho maior. Deixa eu ver se tá bom o tamanho, deixa eu dar um zoom aqui. Legal. Essa migração, acho que como eu comentei no vídeo anterior, a gente vai realizar através de 5 etapas. Um ponto muito importante é que não existe certo ou errado, não existe a melhor estratégia ou a pior estratégia. Cada estratégia vai ter os seus desafios, cada estratégia vai ter os seus prós, os seus contras, então a gente precisa realizar a nossa análise de trade-offs para tomar uma decisão em qual estratégia seguir ou não. Não é só essas únicas etapas que eu vou mostrar aqui, tem várias outras etapas, mas uma etapa muito recomendada, inclusive no final eu vou recomendar um livro da onde é mencionada essas 5 etapas, para que vocês possam estar lendo um livro, então eu recomendo fortemente, não só eu, mas as pessoas que escreveram o livro também. Então a primeira etapa a gente precisa analisar a base de dados e construir informações de domínio. Então vamos jogar aqui. Essa seria a primeira etapa. Calma que a gente já vai entrar em detalhes de cada uma delas. Atribuir artefatos da base de dados em domínios e movê-los para seus esquemas. Eita, aqui tem que ser o 3. Deixa eu ver aqui o que eu posso. Acho que vamos deixar na mesma linha aqui. Senão ele vai acusar. Deixa eu só diminuir um pouco o zoom para mostrar tudo. Então vamos lá. A terceira, o que ela consiste? A terceira é separar cada esquema em diferentes conexões. Separar cada esquema em base de dados em diferentes bases de dados, separar cada base de dados em diferentes servidores. Então, basicamente, são essas 5 etapas que nós vamos estar seguindo nesse plano, nessa jornada de realizar a migração de uma base de dados monolita para uma base de dados distribuída. O que consiste a primeira informação? Então, vamos supor que no nosso banco de dados, nós temos lá as tabelas, tá? Profile,
products, orders, underline items, accounts, addresses, de endereço, events, vamos pensar mais aqui, survey, que são algumas pesquisas que a gente faz, feedbacks que a gente consegue coletar, feedbacks underline answers, sei lá, surveys underline questions. O que mais que nós podemos ter? Products underline details. Então temos lá várias tabelas no banco de dados. Isso também pode ter view, triggers, procedures, functions e várias outras coisas, tá? Mas o ponto mais importante aqui hoje a nossa base de dados monolita, ela não tem conhecimento de domínio, a gente não tem conhecimento de contexto, de barreiras, né, dos limites dos nossos contextos. Então a primeira etapa que a gente tem que fazer é justamente essa etapa de análise. A gente vai analisar o banco de dados, o microfone está subindo sozinho. A gente vai analisar essa parte da camada de dados e a gente vai conseguir definir os nossos domínios olhando para a nossa base de dados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, então vamos mover isso aqui, replicar. Ó. Então, por exemplo, quando a gente fala lá de profiles, products, orders, talvez account e address, surveys, vamos copiar esse service e jogar para cá. Deixa eu ver o que mais que tem aqui embaixo. Product Details, vamos mover o Product Details lá para cima. Então, tá aqui. Agora, a gente pegou todas as informações que estavam soltas e a gente criou modelos, informações de domínio. Ou seja, agora a gente consegue enxergar quais são os domínios da nossa base de dados. Então, muito provavelmente, esse domínio de produtos ou Product Details, eles vão estar associados juntos. Né? Então, muito provavelmente, esse daqui, ele pode estar relacionado ao domínio Products Catalog. Surveys, por exemplo, e feedbacks, eles podem estar relacionados a surveys, são domínio de pesquisas. Então, a gente quer criar lá pesquisa, as pessoas vão responder e passar algumas informações. Accounts, endereços e eventos pode estar relacionado ao domínio, por exemplo, de campaigns. Então, agora a gente consegue ter essas informações de quais são os domínios da nossa base de dados. E a primeira etapa consiste justamente disso. Entender quais são os domínios da nossa base de dados, porque uma vez que a gente entender quais são os domínios, a gente sabe os contextos, e quando a gente sabe os contextos, a gente sabe o que a gente precisa separar ou não. E aí, para definir esses domínios, é muito importante que as coisas elas tenham um acoplamento semântico, então faça sentido elas estarem acopladas umas com as outras e que elas precisem ser utilizadas de forma em conjunto. Né? Então, por exemplo, se a gente vai criar uma pesquisa, as pesquisas têm perguntas. Então, as surveys questions, elas são utilizadas em conjunto com surveys. As surveys são utilizadas em conjunto com surveys questions. E existe acoplamento semântico, acoplamento lógico. Faz sentido ter esse acoplamento. E tá tudo bem. Então, para a separação de domínio, é muito importante que a gente tenha essas duas coisas em mente. O acoplamento tem que fazer sentido e as coisas que estão acopladas devem ser utilizadas com frequência juntas. Então, vamos para a segunda etapa, né? Atribuir os artefatos da base de dados em domínios e movê-los para os seus esquemas. Então, basicamente, seria essa análise que a gente fez, que é, por exemplo, atribuir os artefatos em domínios. Então, aqui a gente já tem essa atribuição. Então, do domínio de produto, ele vai ter, as tabelas de products vai ter o domínio de produto, as tabelas de accounts, address e events vai ser o domínio de campanhas, e surveys e feedbacks vai ser o domínio de surveys. Agora, a gente precisa mover isso para esquemas diferentes. Por quê? Porque até então, vamos colocar um ícone aqui de database. Até então, nós temos nosso banco de dados aqui e todas essas tabelas aqui, ó, elas estão lá na nossa única base de dados.
Então, imagine ali que essas tabelas elas estão todas soltas em um único esquema no banco de dados. Ah, qual esquema que vai ser? Indiferente, né? Por exemplo, o Postgres ele tem por padrão o esquema public. Então, todas as tabelas que você cria sem definir explicitamente algum esquema, ela vai para o esquema public. Mas um ponto importante é essas tabelas elas estão logicamente agrupadas juntas e num único esquema. A segunda etapa, então, além dessa análise que a gente fez, a gente tem que mover todas essas tabelas em partições lógicas diferentes e isoladas. E o que são essas partições lógicas diferentes e isoladas? São os esquemas do banco de dados. Então, basicamente, esse retrato ele vai ser mudado para, por exemplo, não vou pegar todas as tabelas, vou pegar só essas de feedback e vamos pegar a de produto, por exemplo. Então, esses outros aqui eu vou apagar para simplificar, tá? Então, vou dar um Enter aqui. Aí aqui a gente teria essa separação, ó. Então, por exemplo, aqui agora, eita, seria Products Catalog. Deixa eu ver se eu consigo centralizar embaixo. Acho que eu não vou conseguir centralizar embaixo, viu? Deixa eu apagar aqui então. Vamos colocar um texto novo. Esse texto novo vai ser Products Catalog. Então, esse esquema aqui é o catálogo de produto. Vamos trocar essa cor aqui para ser um vermelhinho. E aqui a gente vai replicar aqui para baixo. Replica esse texto. Esse aqui vai ser o esquema de surveys. Então, agora nós temos partições lógicas isolando as nossas tabelas, nossos artefatos do banco de dados. E o que são os artefatos? Eu já mencionei antigamente, antes. Tabelas, views, procedures, functions, triggers e tudo que a gente possa criar e interagir com a base de dados. Então agora isso está isolado dentro de cada esquema separado. A terceira etapa consiste de separar cada esquema em diferentes conexões. O que isso quer dizer? Até então, vamos olhar aqui, ó, vamos pegar o retângulo. Vamos supor que nós temos aqui o nosso back-end, que é a nossa API, né? Então ele está funcionando de forma única. Ou isso aqui pode ser, caso a gente já tenha feito o que a gente fez no vídeo anterior, a gente pode ter, por exemplo, Products Catalog Service. E a gente pode ter aqui também. Eita, agora não consigo copiar mais. Espera aí, deixa eu colocar o botão direito, duplicar. Beleza, meu teclado deu uma bugada. E Service. Deixa eu dar um zoom, deixa eu ver, ficou melhor. Então a gente pode ter esses dois cenários. Mas o ponto importante, a questão aqui é... Deixa eu pegar aqui a seta, acho que a seta é o A. Isso. Isso aqui vai estar conectando aqui. Isso aqui vai estar conectando aqui. E esse aqui vai estar conectando aqui também. Então, antes de realizar a terceira etapa, está tudo conectando nesse único banco de dados, utilizando esse único esquema. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar conexões diferentes. Então, não vai ter mais essas conexões. E, por exemplo, se a gente já tiver quebrado o nosso serviço, o Service conecta aqui, o Products conecta aqui, e o back-end ele pode conectar aqui, caso ainda seja um monolito, e aqui. Então ele vai ter duas conexões para dois esquemas diferentes. E se for no caso do serviço, eles vão ter conexões para o único esquema. O ponto importante é, cada conexão ela só vai ter acesso de escrita e leitura para um único esquema. E esse único esquema ele tem um relacionamento de 1 para 1 com os nossos domínios do banco de dados. Então o Survey vai ter um esquema, o Campaigns vai ter um esquema, o Products Catalog vai ter um outro esquema e um único esquema. Então agora a gente faz dessa forma. Conseguimos isolar logicamente os esquemas, os domínios de forma limitada em seus contextos domínios. Agora a gente precisa aplicar isso na camada do serviço, na camada da aplicação.
A quarta etapa consiste em separar, deixa eu dar um zoom aqui, separar cada esquema em diferentes bases de dados. O que a gente precisa fazer? Transformar essa separação lógica em uma separação física. E como a gente faz isso? A gente simplesmente, deixa eu copiar, duplicar. Agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter bancos de dados separados. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que agora esse banco de dados, vamos pegar o texto, seja o banco de dados de Products Catalog, e esse outro banco de dados seja o de Surveys, né? Só que, beleza, só que tudo isso ainda está rodando dentro de um único servidor. A gente simplesmente foi lá na máquina, no servidor que a gente tem configurado. Caso isso esteja configurado em um servidor, não seja serverless, nenhum serviço, database as a service. Então a gente foi lá, configurou e agora a gente tem diferentes bancos de dados rodando num único servidor. E o que a gente tem que fazer? Agora nós temos que jogar todos esses dados daqui para cá. Todos esses dados daqui para cá. Então, deixa eu só apagar aqui. Calma. Então, nós temos que fazer essa mudança. Para fazer essa migração, nós temos duas formas de fazer. A primeira é backup and restore. E a segunda é replicate. Então, aqui é replicação. E aqui seria exportação e importação. Qual que é a diferença dessas duas? Basicamente, a grosso modo, é que a estratégia de backup e restore vai necessitar de um downtime, de uma janela de manutenção da aplicação, do nosso projeto, nosso software, nosso produto. E a segunda, teoricamente, ela não vai necessitar de janela de manutenção ou de downtime, caso tudo dê certo durante o processo. O backup e restore, como o próprio nome diz, o que a gente faz? A gente vem aqui nesse banco de dados monolito antigo, a gente pega todas as informações desse esquema e faz um backup. A gente faz uma coisa que eu vi escrever errado aqui. Eu estou falando certo, mas eu escrevi errado. Então a gente faz o backup disso, seja no CSV, no JSON, em algum formato binário, algum formato específico do banco de dados. Enfim, o ponto é, a gente precisa pegar todas as informações e fazer uma exportação, um backup disso em algum arquivo físico. Esse arquivo físico pode ter N formato, N padrão e pode ser construído com N estrutura de dados. O ponto importante é, a gente precisa ir lá, pegar essas informações e salvar em algum lugar para que a gente consiga depois importar no novo banco de dados. Qual é o ponto importante aqui? A gente precisa garantir que não existe nenhuma conexão mais para esse esquema. Às vezes, até pior, a gente pode ter que necessitar de matar as conexões para o banco de dados em si. Porque pode ser que tenha alguma conexão para o banco de dados maior que ainda está lendo nesse esquema. Não deveria, porque a gente fez a separação dos esquemas. Mas, às vezes, é necessário fazer também, derrubar e matar todas as conexões para o banco de dados como um todo, e não só para aquele único esquema. Então, por isso que a aplicação, o produto, ela vai necessitar de uma janela de manutenção e ela vai ter ali o seu downtime, porque a gente precisa fazer isso. Senão, os nossos dados eles vão ficar inconsistentes. Por quê? Vamos supor que a gente foi lá, mandou fazer o backup agora. Beleza, mandou fazer o backup, a gente tem nas 5 compras da plataforma. Aí salvou o nosso arquivo. E aí, enquanto a gente vai fazer a importação para o banco de dados novo, uma pessoa foi lá e fez uma compra, ou 2, ou 3, ou 4, enfim. Agora, o nosso arquivo de backup ele já está num estado inconsistente. Por quê? Porque ele não está representando, de fato, as informações que a gente tem no base de dados, porque durante esse tempo de restauração, houve alterações de estado na nossa base de dados, seja alteração de algum registro, ou seja a inclusão de algum novo registro, ou até mesmo a remoção de algum registro. O ponto é que agora ele está inconsistente com a nossa base de dados real. Já a estratégia de replicação, ela visa resolver esse problema de downtime, porém ela vai ter também os seus desafios e os seus problemas que a gente precisa lidar. Como seria essa replicação? Uma forma de fazer isso é a gente ir lá no nosso produto, no nosso serviço, seja o back-end monolito, ou seja, o serviço distribuído,
Aí a gente faz toda a configuração, o setup de banco de dados novo, separado, que seria esse banco de dados aqui de produto. A gente coloca as duas conexões funcionando junto. Então, a conexão para o novo banco de dados isolado e a conexão para a base de dados monolita utilizando a conexão de esquema. E aí, tudo que a gente escreve no monolito, nesse esquema, a gente replica nesse banco de dados novo. Como que a gente pode fazer isso? Manualmente no código, então faz insert aqui, está utilizando um RM aqui, coloca duas versões do RM, duas instâncias do RM, faz aqui, ou através de um repository, manda salvar aqui de forma abstraída. Enfim, o ponto importante é, salvou aqui no antigo, no esquema antigo, no monolito, na base de dados monolita antiga, a gente precisa replicar para a base de dados nova que está distribuída, que foi recém configurada e startada. E além disso, né, porque quando a gente subiu essa nova versão, do momento que a gente subiu para frente, os dados serão replicados. Então, se você atualizou um produto, se você incluiu um produto, se você fez uma compra, se teve pagamento. Então, tudo que a gente fez a partir do momento que a gente configurou e implementou a replicação para frente, vai estar pronto. Vai ser replicado. Mas pode ser que, muito provável, que a gente tenha muita base de dados, muitos dados da nossa base que ficaram desse momento para trás, que ainda não foram replicados. Então, a gente precisa configurar algum job, algum batch, algum worker, alguma coisa que vai fazer esse background sync, ou seja, ele vai pegar todos os dados da base de dados desse momento para trás e vai replicar na base de dados nova. Simplesmente poderia ser faz um select aqui e faz um insert aqui, faz um select aqui e faz um insert aqui. Não tem muito segredo, basicamente seria isso que a gente precisaria fazer. Porém, pode ser que na realidade tenha milhões, trilhões, bilhões de dados, a gente precisa fazer de forma particionada, de forma paginada. Então, isso também vai ter os seus N desafios. Conforme maior forma de dados, mais desafios nós vamos enfrentar no dia a dia. E por último, a gente tem que separar cada base de dados em servidores diferentes. Ou seja, esse único servidor rodando nossa base de dados, a gente vem aqui e configura um servidor para um e um servidor para outro. Então, esse aqui mata, esse aqui mata, esse aqui mata, esse aqui mata. Então agora a gente tem dois servidores, duas máquinas rodando duas instâncias da nossa base de dados diferente. Por que a gente faz isso? Para que a gente tenha uma disponibilidade, uma escalabilidade melhor. O que isso quer dizer? O catálogo de produto pode ser uma tabela muito utilizada, pode ser um domínio muito utilizado, porque nós vamos ter muito acesso aos produtos, as pessoas querem listar, querem buscar, querem interagir com uma plataforma, se for um e-commerce, por exemplo. E talvez pesquisa, a gente não quer disparar tanta pesquisa. E aí, por conta dessa alta demanda para o domínio de catálogo de produto, a gente precisa escalar ele. Da forma antiga, a gente teria que escalar o servidor junto, os dois servidores, né? Cada gente tinha que fazer uma escalabilidade horizontal, ou a gente vai ter que vir aqui na máquina e aumentar os recursos que ela tem. Cada gente vai fazer uma escalabilidade vertical. Então, aumenta a memória, aumenta a CPU, mas por quê? A gente vai aumentar só por conta desse único banco de dados. Dessa forma separada, a gente consegue escalar o banco de dados separado, seja horizontal ou seja vertical. E isso vai garantir uma maior disponibilidade para as aplicações. E aí a gente pode ter configuração de shards diferente, de replicações diferente. Então, isso vai permitir com que a gente tenha uma escalabilidade, uma disponibilidade mais fácil de ser atingida, né? Então, a gente vai diminuir as complexidades para que a gente consiga ter esses dois critérios aí na nossa aplicação. E, basicamente, seriam essas 5 etapas que a gente precisaria realizar para fazer esse split, né, de base de dados monolita para uma base de dados distribuída. É claro que tem outras estratégias, tem outras etapas, tem outras formas de fazer, mas uma que eu gosto e eu acho que faz muito sentido seria essa. Aonde que isso é ensinado, aonde que existem casos de uso reais dessa estratégia, que ela dá certo, que ela funciona, ela faz sentido, é no livro Software Hard Parts. Software Architecture Hard Parts. Vamos pegar aqui na Amazon. Então é esse livro aqui. Então, acho que o zoom tá bom, tá. O Software Architecture The Hard Parts, Modern Trade-off Analysis for Distributed Architectures. O que isso quer dizer? Então, aqui tem um capítulo que ele vai falar justamente de
como fazer isso, né? Como que a gente pega uma base de dados monolita e a gente faz o split dela para uma base de dados distribuída, que vai exatamente utilizar essas 5 etapas que a gente viu aqui no vídeo. E para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então se você gostou, não deixe de dar o seu like, isso ajuda muito o canal, ajuda muito a expandir o alcance do canal e o alcance do vídeo para mais pessoas. Então um like é muito simples, é só clicar e vai ter um resultado, uma ação muito importante para o canal. Também comenta caso que a gente queira trocar uma ideia, que a gente queira interagir. Então deixa seu comentário, o que você achou, outra estratégia, já fez, já não fez, já utilizou, já não utilizou. Então vamos trocar uma ideia. Se inscreva no canal também, se inscreva que ajuda muito também o YouTube a recomendar o alcance para mais pessoas, aumentar o alcance do canal. Isso é muito importante para que a gente consiga estar produzindo cada vez mais conteúdo e ajudando cada vez mais pessoas com o conteúdo do canal. Então também é muito fácil, só clicar no botãozinho aí, mas que tem um benefício muito grande, um resultado muito benéfico, muito grande para o canal. Compartilhe com a galera, então amigos, amigas, colegas de trabalho, pessoas que vocês acham que irão se beneficiar com o conteúdo desse vídeo. Então compartilhar também é muito importante, vai ajudar bastante o canal. E como de costume, nós temos encontro marcado no próximo sábado. Tchau!